Deus pergunta muitas vezes o que é que nós estamos a fazer com a nossa vida. Deus pergunta muitas vezes se nós estamos realmente a honrá-lo ou é os nossos próprios interesses que estão acima daquilo que Deus quer. O título para a mensagem de hoje é Dúvidas. Vamos abrir em Gênesis 37, versículo 6. Toda a linhagem, toda a geração que veio até chegar a José começou em Gênesis 12 e o nome desse homem que andou e começou a andar com Deus chama-se Abraão. Depois de Abraão teve um filho, e esse nome desse filho foi Isaac. E depois de Isaac teve Jacó e Esaú. E Jacó, embora seja o mais novo, foi escolhido por Deus. Por isso, por todas as gerações, por todo o sempre, se ouve o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E agora, na geração de Jacó, ele tem vários filhos. E tem o mais novo dos filhos, que se chama José. Muitas das vezes nós pensamos, não, tem de haver uma descendência, tem de haver uma hierarquia. Quem escolhe é Deus, não somos nós. Costuma no mundo se dizer quem filho de peixe sabe nadar. Mas muitas das vezes isso não acontece. A escolha é feita por Deus e não é feita por cada um de nós. Não porque aquilo que nós achamos que deve ser. Não, é Deus que escolhe. É Deus que escolhe as pessoas. E para a nossa vida nós temos que aprender isso. Porque sendo Ele a escolher, as coisas tornam-se todas muito mais fáceis. Sendo Ele a escolher as pessoas que estão ao nosso lado, que nos estão a ajudar a servir, que nos estão a ajudar a fazer todas as coisas, é tudo muito mais fácil. Eu sei que chega uma altura, parece que estamos a dar tudo nas mãos de Deus, mas é exatamente isso que Ele quer. É colocar tudo nas suas mãos. José, mais novo dos filhos, o filho feito na sua velhice, filho de uma mulher, do qual ele muito amava, uma mulher que era estéril até esta altura. José, como era o mais querido do pai, Jacó, os irmãos o invejavam por causa disso. Não gostavam dele, mas não só por isso, mas por causa de coisas que Deus lhe mostrou a ele. Eu quero-vos mostrar na vida de José pontos que aconteceram, coisas que aconteceram, que levaram a sua vida a ser como foi. Muitas das vezes nós nos queixamos da vida que nos está a acontecer e o que nos está a acontecer, não vendo nós a mão de Deus tudo o que está a acontecer. José é um grande exemplo para nós percebermos que a mão de Deus estando sobre nós, tudo muda. Mas nós temos que confiar nele até o fim. José teve um sonho, ou antes teve dois sonhos. E aqui vemos a mão de Deus sobre ele. Em Gênesis 37, 5 diz: Sonhou também José um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado, e eis que estava atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Ele é o menor de todos os irmãos. Ele estava a dizer, perante aquilo, que os irmãos se iam dobrar o joelho a eles. E isso enfurecia-os cada vez mais. Mas não acabou aqui, pois ele teve outro sonho.
No versículo 9, um pouco mais abaixo, no versículo 9, ele teve outro sonho. E sonhou ainda outro sonho e contou aos seus irmãos e disse: Eis que sonhei um sonho. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Ele tinha 11 irmãos. E contou a seu pai e a seus irmãos, e repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viveremos eu e a tua mãe e os teus irmãos e inclinaremos perante ti em terra? Muitas das vezes as pessoas à nossa volta não entendem os nossos sonhos e os sonhos que Deus colocou na nossa vida. Muitas das vezes é confuso para os outros e as pessoas ficam sem. Não, não pode ser, isso não vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Por causa destes sonhos, José teve problema. E é aqui que eu quero que você entenda. Porquê que começam os problemas daqueles que andam com Deus? Começam os problemas porque aqueles são escolhidos por Deus. O diabo não quer que eles vençam na terra. Os escolhidos por Deus têm problemas para que eles não fiquem exaltados perante os outros, para que o diabo os consiga derrotar. Mas não é essa a vontade de Deus para as nossas vidas. Muitos se tentam levantar, dizendo aqui e ali, não é assim, não é assim, mas o que é que as pessoas pensam que são? Ouça, o tempo e Deus fará acontecer todas as coisas. Não importa o que os homens digam, o que os homens pensam, o que os homens queiram até, a vontade de Deus prevalece para sempre. Vê-se isso em todas as passagens bíblicas, se vê isso, a vontade de Deus é soberana e ela vai acontecer, quer queiram, quer não queiram. Por muito que tentem impedir, Deus dá a volta para que não aconteça mal. E na história e na vida de José é impressionante tudo acontece. O que acontece é que ele é vendido por seus irmãos. Vendido como escravo por seus irmãos. Eu imagino como é que José ficou. Depois de ter sonhado aqueles sonhos, depois de ter visto aquelas coisas, e de repente parece que o mundo inteiro se volta contra ele. Ele foi ter com os irmãos e os irmãos agarraram nele, tiraram-lhe as suas vestes, a sua capa que ele tinha e o mandaram para dentro de uma cova. Passaram lá vendedores de escravos e agarraram e eles venderam a ele como escravo e ele foi levado para o Egito como escravo. Foi vendido como escravo para a casa de Potifar, alguém que servia ao rei, o faraó, na altura. Como escravo trabalhou nessa casa e notava-se nele algo diferente, porque apesar de ele estar como escravo, ele nunca falou uma única palavra, nunca se queixou. É impressionante. Você se ler, eu aconselho depois em casa a ler, porque é impressionante a história de José. José começa em Gênesis 37, no capítulo 37 até capítulo 50, e você vai poder ler a história dele toda, tudo o que aconteceu com José. E você vai ver que nas partes piores da sua vida, ele não falou nada. Não é.
Como muitas vezes nós fazemos, que nos queixamos disto e daquilo e daquilo outro, e que isto não está a dar, e que aquilo não está a funcionar, e que isto já devia estar assim. Nada! Ele não disse nada. É uma das coisas que eu acho impressionante na vida de José. Ele nunca se queixou. Ele tinha um lugar numa família, um lugar, por assim dizer, que o pai o colocava, um lugar alto. No entanto, foi vendido como escravo, humilhado. Trabalhava agora como servo numa casa que não conhecia. Só que Deus era com ele e ele se tornou o maioral dessa casa porque tudo o que ele fazia funcionava e era bem feito. E então, quem o comprou o tornou maior nessa casa e ele mandava em todos os servos nessa casa. A mulher desse homem olhou para José, viu como ele trabalhava, viu as coisas que ele fazia e se agradou dele e queria se deitar com ele. Eu quero vos levar à resposta dele. Em Gênesis 39, 9. Gênesis 39, 9. Em toda esta passagem, ele agarrou e servia e nada se queixou nunca. E chegou a esta altura, a mulher queria-se deitar com ele, queria-se deitar com ele, queria-se deitar com ele e ele não queria. Até que ele respondeu a ela e diz: ninguém há maior nesta casa, ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, portanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? O propósito deste homem era agradar a Deus. O propósito deste homem era fugir daquilo que era errado. Mas por causa de ele estar a fazer o que é correto, lhe trouxe problemas outra vez para a vida dele. Ele fugiu várias vezes da mulher, mas uma das vezes em que a mulher do dono dele, do Potifar, de quem o tinha comprado, agarrou as vestes dele e ele, para fugir dela, vestes ficaram nas mãos dela e rasgaram-se as vestes ficaram nas mãos dela. Ela, revoltada e com raiva, gritou, os empregados todos da casa vieram e ela se queixou que José a tinha tentado violar, o qual era mentira. Ela disse isso aos empregados, disse isso ao marido e José foi preso injustamente. Agora, na prisão, não se vê outra vez José dizer uma única palavra contra a injustiça que lhe tinham feito. Ele tinha feito a injustiça de o vender como escravo, agora tinha-lhe feito uma injustiça de ele querer não defraudar, não trair aquele que lhe tinha comprado, não se deitou com a sua mulher e foi acusado injustamente. Volta a não dizer nada outra vez. Agora, na prisão, ele agarra e trabalha também dentro da prisão. Aquele que era maior dentro da prisão, o carcereiro maior, vê o trabalho dele, gostou tanto do trabalho dele que confiava nele todas as coisas, também dentro da prisão. Ele nunca falou uma única palavra. Você pode ler, nunca falou. Enquanto eu estava a ler toda esta passagem, tudo isso, Deus me mostrou uma coisa. Nós pensamos sempre na injustiça de todas as coisas, mas não pensamos pelo lado de Deus. A mulher não parava de perseguir a José.
A prisão de José não foi uma injustiça feita. Você diz, não, até eu fui acusado injustamente. Não. Foi livramento de Deus para a vida de José. Quer que eu lhe explique? José fugia da mulher porque a tentação que a mulher lhe fazia era grande. Se calhar até a mulher quase se despia ao pé dele e a tentação estava a aumentar perante a vida de José. Por isso ele fugia, porque ele não queria se deitar com ela. Mas se a tentação continuasse, calhar ele acabaria por ceder. Para evitar tudo isso, Deus fez com que ele fosse tirado dessa casa e fosse parar a uma prisão. Você vê que a forma como Deus vê as coisas é diferente da nossa? Muitas das vezes nós pensamos que o mal que nos está a acontecer, aquilo que nos está a acontecer é algo de mal. No entanto, não vemos as coisas pelo lado dos olhos de Deus e não vemos o livramento de Deus nas circunstâncias que nós estamos a passar. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Antes de eu aceitar Jesus, eu passei por um período muito mau. Por causa de alguém que eu namorava e gostava na altura, eu busquei todos os lados e busquei a Deus. E o encontrei, graças a Deus. Deus mudou a minha vida. Eu, anos mais tarde, eu dizia, graças a Deus que aconteceu o que aconteceu. Porque senão eu nunca tinha conhecido Deus. O mal me levou a Deus. Você entende que as circunstâncias da nossa vida, muitas das vezes, o que parece mau aos nossos olhos, realmente não é mau? Eu sei que não é fácil o que José passou, eu sei que não é fácil ser traído por seus irmãos e vendido, eu sei que não é fácil ser acusado injustamente, mas tudo, em tudo, foi livramento para a vida de José. Eu quero vos mostrar outra coisa que eu não vos contei, é que os irmãos de José, a primeira intenção era matá-lo a ele. Mas depois viram passar aqueles vendedores de escravos e pensaram em vendê-lo em vez de matá-lo. Por isso, houve livramento de Deus mais uma vez. Você entende que as coisas que Deus faz, Ele sabe o que está a fazer. A vida de José agora corria na prisão. Preso. Ele tinha mais tempo para pensar do que o normal. Não vemos uma única linha escrita sobre tudo o que ele pensava. Não se vê também uma única letra do que ele dizia. Porque se calhar não dizia. Ele tinha sabedoria suficiente para ficar calado. Para não se queixar das circunstâncias que estava a passar. Para que as circunstâncias não se voltassem contra ele. Na prisão, o padeiro mor e o copeiro mor erraram perante Deus, pecaram perante Deus, peço perdão, pecaram perante o faraó e foram presos. Os dois tiveram sonhos e enquanto José estava lá a servi-los, ele ouviu dos sonhos e ele deu a interpretação dos sonhos e disse ao copeiro mor que ele ia ficar vivo e disse ao padeiro mor que ele ia morrer. José virou-se para o copeiro mor e disse, não te esqueças de mim. Foi as únicas palavras que nós vemos ele referir. E o que é que acontece a seguir? Exatamente aquilo que o José disse. O padeiro mor é morto pelo pecado que tinha feito a Faraó. E o copeiro mor, ele que servia o rei, esse é perdoado e é tirado da prisão.
Voltando a servir perante o faraó, ele se esqueceu completamente de José. E passaram 2 anos. E o faraó teve um sonho. Teve um sonho muito mau, em que via vacas gordas, 7 vacas gordas, nos campos do Egito, e depois via 7 vacas magras a comer as 7 vacas gordas. E aquilo fez muita confusão. Chamou vários especialistas do reino, várias pessoas entendidas, e nenhum conseguiu dar a resposta agradável ao faraó. Até que perante tudo aquilo, o copeiro mor se lembrou outra vez de José e contou ao faraó aquilo que tinha acontecido com ele. Como este homem, este hebreu, agarrou e tinha decifrado para ele o sonho que ele tinha tido. O faraó manda chamar José da prisão. Eles lavam-no, limpam-no, barbeiam-no e levam à presença do faraó. E eu quero-vos levar até aí para ver o que é a resposta de José a faraó. Gênesis 41:16. Gênesis 41:16. O faraó vira-se para ele: olha, eu sonhei um sonho e ninguém há quem possa dar a interpretação do sonho. E disseram que tu consegues dar a interpretação de sonhos. E vejam o que é que José responde. E respondeu José a faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a faraó. Ele agarra, retira a glória de cima dele e coloca completamente em Deus. Sabe o que é que isto mostra de um homem? Que este homem conhece a posição que ele está em Deus. Conhece a sua posição. É um homem que já passou por várias coisas, que a vida o moldou. Está a entender? Tudo o que ele passou moldou a sua vida. Há muitas pessoas que não querem ser moldadas pelas circunstâncias da vida, não querem ser moldadas pelo que passaram, não querem conhecer a humildade, não querem conhecer que aquilo que estão a passar, alguma intenção de Deus há para que isso possa acontecer. Por isso José nunca disse nada. Por isso José sempre se calou. Porquê? Porque a mão de Deus moldava a sua vida. Quando ele agarra e diz isto, eu vou voltar a ler, e respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Deus mostrará a Faraó o que é que o sonho quer dizer. Ele estava a dizer: não serei eu a dar a revelação para ti, mas Deus dará através de mim para ti. Ele estava a entregar toda a glória a Deus, negando a glória para ele. Não é a mesma coisa quando ele teve os sonhos, que agarrou e foi contar aos seus irmãos e estava todo contente. Agora vemos um homem transformado. Um homem que a própria vida o moldou. A vida o transformou e fez reconhecer que tudo o que ele tem não é dele, mas é de Deus, vindo de Deus. Até esta altura, quando ele foi preso e vendido como escravo, ele tinha 17 anos de idade. Agora, ele tinha 30 anos de idade. 13 anos tinham passado. 13 anos de ser injustamente vendido por seus irmãos, traído por seus irmãos.
13 anos servindo numa causa que não conhecia, sendo acusado injustamente, sendo preso logo a seguir injustamente, servindo agora dentro da prisão. 13 anos. E nesses 13 anos, ele foi moldado para poder dar esta resposta. Não sou eu, mas é Deus que dará a resposta para ti, Faraó. No versículo 17, eu vou-vos ler, é importante ler. Apesar de eu ter declarado o sonho, mas eu vou-vos ler o que é que o Faraó disse. Então disse o Faraó a José: Eis que o meu sonho, estava eu em pé na praia do rio, e eis que subiam do rio 7 vagas gordas de carne formosa à vista e pastando no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista, magras de carne, não tendo visto outras tais, quanto a feldade em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vagas gordas, que estavam em suas entranhas. Mas não se conhecia que houve, entretanto, em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio como o princípio. Então acordei. Depois vi o meu sonho, e eis que no mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que as 7 espigas chegas, miúdas e queimadas pelo vento ocidental, brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que interpretasse. Vejam a resposta de José. Então disse José a Faraó: o sonho com o Faraó é um só, e Deus o há de fazer, e notificou o Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, os 7 anos de espigas formosas são 7 anos, o sonho é um só. As 7 vagas magras e feias à vista, que subiram depois delas, são 7 anos. Como também as 7 espigas miúdas e queimadas do vento ocidental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho para Faraó. O que Deus há de fazer mostrou. Eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. Depois deles se levantarão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. A fome consumirá a terra. E José depois continua a falar e diz como é que o Faraó deveria fazer. Que devia de instituir governadores, devia guardar 1/5 de toda a semeadura que for feita no Egito, perante toda aquela fartura, devia de guardar para os anos de falta que vai vir. O Faraó ouviu tudo o que ele disse. Ele viu nele sabedoria de Deus. Eu vi nele que realmente não só ele não tirou a glória dele, não deixou que a glória fosse para ele, mas a entregou a Deus, como também lhe dava a dar agora ao Faraó toda a resposta, tudo o que ele deveria fazer. Não só interpretou os sonhos, mas lhe disse também que ele deveria agarrar e guardar de tudo o que era semeado, 1/5 devia de ser guardado em celeiros para os tempos de fome que haviam de vir. O Faraó olhou para ele, com todos os seus servos a ouvir, e dá esta resposta que está em Gênesis 41:38. Um pouco mais abaixo, Gênesis 41:38. Então disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José:
Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. E tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Este homem estava preso. Estava num dos piores lugares. A prisão naquela altura não era as prisões de hoje. As prisões de hoje, comparado com as prisões da altura, serão agora, as atuais, são hotéis de luxo. Naquela altura as prisões eram mesmo más. Eram locais, muitas das vezes, onde existia o pior e estava o pior. A umidade era ao máximo. Dormiam no chão. Agarraram neste homem, levaram para junto do faraó, depois de o terem lavado, limpo. E o faraó ouve da boca dele tudo o que tem que ouvir, que Deus quer que ele ouça. E agarra nele e o torna o primeiro-ministro de todo o Egito. Torna o governador do Egito, em que só o faraó era maior que ele. Eu quero que você entenda uma coisa. Foi para isto acontecer, que José foi vendido como escravo. Foi por causa disto que ele foi parar à prisão. Porque eu quero que você entenda toda a sequência das coisas. José teve o sonho, a ira dos irmãos, a raiva dos irmãos, a traição dos irmãos, o fez vender como escravo. E o ser vendido como escravo foi levado para o Egito. Se ele nunca tivesse ido para o Egito, nunca seria governador do Egito. Lá serviu em casa. Nessa casa, ele serviu, foi levado para o maioral, foi acusado injustamente para a mulher e foi preso. Mas se ele não fosse preso, ele nunca conheceria o copeiro mor e interpretaria o sonho dele e nunca seria o governador de todo o Egito. Eu quero que você entenda que a sequência das coisas da vida que acontece a cada pessoa tem um propósito em Deus. E nós temos que entender isso. Muitas das vezes as coisas más pelo qual passamos, as coisas que não gostamos, têm um propósito em Deus. E nós temos que entender o propósito de Deus para continuar a andar com Deus. Se continuamos a queixar-nos, a não deixar as coisas acontecer e a agarrar e culpar Deus pelas coisas, ou culpar todas as circunstâncias e as pessoas à nossa volta pelas coisas, onde é que fica a intenção de Deus? Onde é que fica o projeto de Deus? Você sabe que no meio de tudo o que aconteceu, Deus também testou a José e viu até que ponto é que poderia confiar nele ou não. Aquilo que Deus tinha preparado para José era muito grande, mesmo muito grande. Mas poderia Deus confiar nele? Se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu, se ele não tivesse passado tudo o que passou. Nós vemos na vida de José algo que pode estar a acontecer nas nossas vidas. Mas vamos nós deixar ser moldados por Deus? Ou não? Ele tinha todo o direito de se queixar. Eu acho que toda a gente no lugar dele se devia de queixar. No lugar dele toda a gente iria barafustar. Eu sou filho de Jacó. Eu sou o menor dos filhos de Jacó. Por que é que eu estou a fazer aqui? Eu não sou escravo sequer. Não se queixou. Trabalhava como melhor que qualquer outro escravo. Nunca se revoltando.
Mas, no entanto, tinha direito de se revoltar. Mas por causa dele trabalhar bem, por causa dele fazer as coisas como deve ser, Deus permitiu que ele fosse ao melhor lugar alto na casa onde estava. Acusado injustamente, podia ter chegado à prisão. Não, eu estou a ser injustamente. Está mal, está errado, eu não fiz nada. Eu até fugia daquela mulher. Eu nunca lhe toquei. Nada disso, outra vez. E voltou a servir. E Deus permitiu que no local onde ele estava a servir, ele ficasse o maior dentro da prisão. Por causa de ele ter feito tudo isto na sua vida, Deus permitiu que ele fosse tornado o maior, estando debaixo unicamente de Faraó, da maior civilização que existia sobre a terra na época. Mas qual foi a intenção de tudo isto em Deus? É que ainda não acabou. Mas você viu a mão de Deus em tudo até chegar até agora. O que é que aconteceu depois de tudo isto? Depois de tudo isto, José começou a trabalhar. E começando a trabalhar, começou a agarrar e ir por todo o Egito, pelos campos, fazendo uma grande sementeira, porque era tempos de grande fartura, e ele então mandou cultivar todos os terrenos que existia para haver grande sementeira, e nessa grande sementeira um quinto era guardado em celeiros, e criou grandes celeiros para acumular aqueles alimentos. E o Egito tinha grande fartura. Durante os 7 anos de fartura, ele realmente, esses celeiros, aumentou-os, juntou comida, juntou trigo, e houve grande fartura. Mas depois chegou os 7 anos de fome. Nesta altura, qual nós já estamos a falar, já havia 2 anos de fome sobre a terra. Não se conseguia cultivar nada, não se conseguia ter nada, porque a fome era grande e em extremo. Os povos à volta do Egito, sabendo que no Egito havia alimento, recorriam ao Egito para comprar alimento, pagando por ele. E agora, os seus irmãos voltam e vão ao Egito. Vão perante ele para comprar alimento. E quando chegam ao pé de José, dobram o joelho a José, os seus irmãos. Dobram o joelho a José. E de repente José reconhece os irmãos e se lembra de uma coisa. Gênesis 42, 9. Gênesis 42, 9. E vemos a resposta de José em Gênesis 42, 9. Então José se lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse-lhes: Vós sois espias e viste para ver a nudez da terra. Eu acho que na cabeça de José, nesta altura, isso tudo, ele agora era o homem mais importante sobre a terra do Egito. Só o faraó era maior que ele. Era um homem poderosíssimo. Pela boca dele, ele podia matar homens. A primeira resposta dele foi esta: vocês são espias. Mas ele se lembrou dos sonhos. E ele viu os seus irmãos dobrarem o joelho a ele. Exatamente como ele viu no sonho. Eu
Depois disto aconteceu muita coisa com José. Eu quero só fazer entender que José, a esta altura, tudo o que ele tinha feito, ele tinha exaltado a Deus e tudo o que foi fazer a seguir também exaltou a Deus. Ele estava muito emocionado por estar a ver os irmãos, aqueles que o venderam como escravo. Mas ele entendeu o projeto de Deus na sua vida e começou a fazer o projeto para ver até que ponto é que os irmãos já se tinham arrependido ou não do que é que tinha acontecido. Ele perguntou então pelas famílias deles e eles disseram que eles eram 11 irmãos, mas que tinha nascido agora mais outro. Um Benjamim, mais novo de todos. E do Benjamim, ele não o conhecia, esse irmão. Ele então falou e tal, e não sei o quê. Não sei se vocês estão a dizer a verdade ou não. Vejam lá, então, mas levem lá a comida, faz favor, e tragam-me lá esse irmão mais novo para que eu veja. E um de vocês fica cá, para eu ter certeza que vocês estão a dizer a verdade e se vocês não são espias na terra mesmo. Pelo caminho, quando eles andavam, eles abriram a comida e viram que o dinheiro que eles tinham pago por essa comida estava no topo do saco. Quando eles viram aquilo, ficaram aflitos. O que é que este homem está-nos a tentar fazer? Foram à terra, falaram com o pai e disseram que queriam levar o irmão mais novo para estar perante aquele governador, para testar que era verdade o que eles diziam, e o pai disse que não, que ele não iria. Ele já tinha perdido um filho e que não queria perder mais outro. O que aconteceu a seguir foi o quê? O que aconteceu a seguir foi que o irmão é que eles comeram da comida que tinham mandado e voltou a fazer falta. E o pai mandou-os comprar mais e eles disseram, eu não vou lá, nós não podemos ir lá, já lá está um irmão nosso e eu não posso ir lá se não levar o irmão mais novo. O homem vai desconfiar que nós estamos a dizer a verdade ou não. E então eles foram e levaram o irmão mais novo. Quando ele chegou, eu vi o irmão mais novo e ele se emocionou. E teve que fugir do pé dos irmãos para chorar à parte. Estava a ver o irmão mais novo que nunca o tinha conhecido. Depois voltou e disse para eles irem comer à casa dele. Eles acharam aquilo tudo muito estranho, mas foram comer à casa dele. Depois disso, o que aconteceu foi que, ao eles estarem em casa dele, ele deixou que comessem na casa dele, mas o copo de José foi dado a um dos servos de José para colocar no saco onde eles levariam a comida, porque cada um deles levaria um saco, mas ele mandou pôr no saco de Benjamim, exatamente o irmão mais novo, o copo dele, que era um copo real, um copo valioso. Esse copo foi posto dentro do saco do irmão mais novo, Benjamim. Quando eles iam para o caminho, guardas mandados por José apanharam-lhes a meio do caminho e disseram, então o que é que vocês fizeram? Receberam-nos tão bem e roubaram? E eles disseram, mas como é que isso é possível? Nós trouxemos o dinheiro até, voltámos a trazer o dinheiro que nos tinha sido dado da primeira vez, trouxemos agora o dobro do dinheiro, pagámos com dinheiro, tudo. Como é que íamos roubar? E então começaram a abrir os sacos, e à medida que abriram os sacos estava lá o dinheiro que eles tinham dado também. Eles outra vez ficaram aflitos. E no saco de Benjamim encontraram não só o dinheiro, mas também o copo. E eles foram levados todos presos perante José. O filho mais velho, todos, tinha prometido a Jacó, pai, que
Ele não seria, se acontecesse alguma coisa ao filho mais novo, ao Benjamim, que os filhos dele próprio estariam na mão do avô para o poder matar, porque ele disse pela sua vida que ele traria o Benjamim, o filho mais novo, outra vez de volta. O que é que aconteceu? José virou-se e disse: não, só aquele que me roubou, esse fica como meu escravo. Os outros podem-se ir embora. O mais velho disse: não, ao meu, eu tomo o seu lugar. Ele vai, eu fico como teu escravo. José, vendo esta reação, mandou todos que estavam dentro da casa saírem, todos os guardas, e só ficou ele e os irmãos. E ele se fez saber que ele era José, o irmão deles. Quando souberam que era José e reconheceram que era José, eles ainda ficaram mais aflitos, ainda com medo das suas próprias vidas. Mas José não fez nada contra ele. José mandou chamar o pai. Eu estou-vos a contar esta história toda, porque para você ver a mão de Deus neste homem. Este homem tinha passado por coisas por causa dos irmãos e perdoou os irmãos. Testou os irmãos a ver se na vida deles algo mudou. E mudou. A vida os fez mudar e reconhecer que erraram com José. Ele depois mandou chamar o pai. Mandou chamar o pai. E tudo o que tinha. E foram ter com o pai. Todos os irmãos foram ter com o pai para ir buscar tudo o que tinham. E foram. E trouxeram de volta. E quando José viu o pai, correu. E o pai correu para José. Choraram ambos. Porque se amavam. E José disse: eis que te vou pôr o melhor lugar da terra do Egito. E te colocaram no melhor lugar. E Faraó permitiu. E lhe deu tudo o que tinha. Tudo o que podia dar. E os manteve em vida a toda aquela população. Eu quero que você entenda uma coisa. A intenção de Deus no meio disto tudo, qual foi? Vamos abrir. Gênesis 50, 18. Gênesis 50, 18. Em Gênesis 50, 18, a esta altura, Jacó morreu. Os irmãos aflitos, porque sabendo que o pai dele tinha morrido, pensaram que agora José iria os matar também por causa do que eles tinham feito para ele. E então chegaram ao pé de José e disse: depois também vieram os seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos, exatamente como no sonho. E José disse-lhes: não temais, porventura estou eu no lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um grande povo, um povo grande. Você percebe que toda a história de José teve um final feliz, porque era a intenção de Deus fazer isso. Deus sabia que viria a fome e que a fome iria matar toda a gente, porque não iriam estar preparados para ela. Inclusive, todos Jacó e os seus filhos também iriam morrer por causa dessa fome. Mas Deus preparou tudo para que não fossem conservados em vida. E foi através da vida de José
que foi tudo possível. Se José se tivesse queixado, se José não tivesse permitido, se José não tivesse trabalhado com afinco em todos os lugares onde teve, se José se tivesse queixado outra vez na prisão e não tivesse trabalhado com afinco, se José não tivesse revelado os sonhos, porque Deus só se manifesta em pessoas que são humildes. Deus só trabalha em pessoas que se submetem, não naquelas que se queixam. Porque na vida dessas pessoas Deus não consegue trabalhar. Só aí Deus pôde utilizar um homem para ser a salvação de um povo. Realmente pode ter sido mau o que aconteceu na vida de José, mas isso fez moldar a sua vida. Mas também fez ver que Deus poderia confiar nele para fazer este grande projeto de manter em vida o grande povo hebreu. Eu quero que você pense um pouco sobre tudo o que está a acontecer na sua vida. Pense um pouco tudo o que aconteceu para trás. E veja a mão de Deus. Veja o que Deus quer fazer consigo. Se você teve sonhos, se você teve visões, se Deus lhe mostrou alguma coisa, se você sabe alguma coisa, lembre-se daquilo que Deus lhe mostrou. A intenção de Deus é utilizá-lo a si e a mim para fazer o seu projeto. Mas acredite em mim, está na nossa mão ser cumprido em nós aquilo que Deus quer. Por isso é que eu vos digo para depois ler. Eu contei-vos por alto tudo o que aconteceu, mas leia em casa tudo. Gênesis, eu disse 37, não foi? Começa no capítulo 37, acaba no capítulo 50. Leia. Leia o que é que aconteceu a José. Veja todas as coisas. José não pôde ter dúvidas daquilo que Deus iria fazer na vida dele, para que se concretizasse a vontade de Deus na vida dele. Escusado será dizer, ele não matou os irmãos, ele não fez nada, pelo contrário, ele manteve o povo, e o povo cresceu muitíssimo, até à morte de José e depois de José. Mas a intenção de Deus era conservar em vida, e isso pôde acontecer porque ele permitiu que um homem passasse por certas coisas para abençoar outro. A sua vida, a minha vida, é para a bênção de outras pessoas. Acreditem em mim. Mas se você continuar a negar isso, se continuar a pensar em andar como você acha, aquilo que está a acontecer, a não aceitar o que está a acontecer, onde é que você fica no projeto de Deus? Onde é que você fica naquilo que Deus quer fazer para si? Naquilo que Deus quer utilizá-lo para abençoar outro? Deus é um Deus poderoso. Grandemente poderoso. Os pensamentos de Deus não são como os nossos. São mais altos que os nossos. Ele sabe como há de fazer. É impressionante. Impressionante. Eu tenho visto na minha vida algumas vezes coisas acontecer. E você, de certeza, se pensar um pouco, vai ver na sua também coisas a acontecer da parte de Deus. E eu quero vos levar
Há mais um versículo, Isaías 43, agora no meio da Bíblia lá, depois de Salmos, Isaías 43, 13. Isaías 43, 13. E eu quero que você entenda quem é Deus. Não é o que você vê que está a acontecer que é o que é real. Não é aquilo que tentam fazer contra si, é o que é real. Realmente as coisas estão a acontecer. Às vezes as passagens não são boas nesta vida, mas Deus tem uma intenção muito maior para a sua vida. Eu quero levar muito mais longe do que você pensa. Mas para isso, você precisa andar com Deus. Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz Deus. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem o impedirá? Operando Deus, quem é que vai conseguir impedir? Operando Deus, quem vai conseguir impedir que chegue à sua vida aquilo que Deus quer fazer? Ninguém nesta terra. Nem o diabo consegue impedir. Ele só vai conseguir impedir se nós formos um impedimento para nós próprios. Se nós não fizermos como José e nos calarmos e continuarmos a queixar disto, daquilo e daquele outro, isso só vai trazer problemas para a nossa vida. Não trouxe para a vida de José porque ele não o fez, ele calou-se. Você vai ver na sua vida, você vai ver na Bíblia, na sua Bíblia, você vai ver homens, todos os homens se queixaram, caíram. Aqueles que murmuraram no deserto, morreram no deserto. O novo povo que se levantou, esse novo povo, sabe o que é que dizia? Faremos tudo o que tu mandares, assim Deus seja contigo. Eles não se queixavam, eles andavam para a frente. Eles não se queixavam que a luta era grande. Eles não se queixavam que estava a acontecer isto ou aquilo. Eles agarravam e andavam para a frente. Vamos em frente. Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Não está na altura de queixas, está na altura de luta. Está na altura de você confiar em Deus. E dizer, Senhor, se tu és por mim, ninguém pode ser contra mim. À medida que nós nos submetemos à vontade de Deus, Ele cada vez vai vendo o nosso caráter. E o propósito dele para a nossa vida se vai cumprindo em nós. Podemos atualmente não estar a ver nada daquilo que Deus preparou para nós e pensar que é impossível. Mas o que Deus diz para as nossas vidas é: operando eu, quem impedirá? Quem é que pode impedir o projeto de Deus para as nossas vidas? Ninguém, a não sermos nós próprios. Deixe a dúvida daquilo que Deus preparou para si. Tire a dúvida da sua vida e deixe Deus operar. Com a história de José, eu vos quis mostrar que Deus é bastante mais poderoso do que nós podemos pensar, mas tem a ver também conosco, com o que nós fazemos também. A história de José, nós vimos o poder de Deus, vemos a intenção de Deus, o projeto de Deus para a vida de José e da sua família. E vemos o poder que Deus pode fazer em mudar todas as coisas. Confie no Senhor e Ele tudo fará.
tudo fará. Eu quero que o grupo Louvor venha para aqui, se faz favor. Qual é a intenção de Deus para as nossas vidas na área financeira? O que é que Deus quer fazer em nós? O que é que Deus nos quer fazer nas nossas vidas? Nós vemos aqui 4 homens: Abraão, Isaac, Jacó e José. Em todos eles, Deus aumentou mais que o anterior. Abraão obedeceu e Deus o abençoou muitíssimo. Isaac obedeceu, semeou numa terra que ninguém dava nada por ela e Deus, pela sua fé, o abençoou. Jacó, Deus lhe deu uma visão como é que havia de fazer as coisas, lhe mostrou como é que havia de fazer e ele fez. E então rejeitou todo o ordenado que o tio lhe pudesse dar e disse que aqueles que dos listrados saíssem, esse seria o seu pagamento. E o gado dele aumentou muitíssimo e ele se tornou um homem riquíssimo. Ele confiou em Deus. José, a sua vida, confiou em Deus e tornou-se um homem riquíssimo também. Será que cada um de nós vai se tornar riquíssimo? Segundo a vontade de Deus. Deus diz que supre todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. É Ele que enche a nossa boca de bens. É Ele que nos está a dar os tesouros das trevas e as riquezas encobertas. É Ele que enche a nossa boca de bens. É Ele. O que cabe a nós fazer? Confiar. Confiar que Ele está a fazer nas nossas vidas. Por isso vamos semear em nome de Jesus. Tu fizeste obrigado por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Vamos virar as mãos para as ofertas, vamos dizer obrigado, Pai, nós podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que em todas as coisas tu nos abençoas e nos queres bem. Por isso nós acreditamos, por isso nós semeamos, por isso nós te amamos e te glorificamos. No nome de Jesus. Vamos lá dizer assim, Pai, se cumpre em mim a tua vontade em todas as coisas, Pai. Que eu não veja as circunstâncias da minha vida, unicamente as coisas que estão más, mas que veja a tua mão a acontecer as coisas. Tu não me colocaste, ou antes tu me colocaste no sítio onde eu estou, para poder mudar todas as coisas. Porque a tua mão é poderosa em mim, Senhor. Eu creio em ti. Esse Pai, opera através de mim a tua bênção.
para que tu, tudo em tudo, tu sejas glorificado. No nome de Jesus. Glória a Deus. Muitas bênçãos. Boa semana. Boa semana. Ponha os olhos em Deus, não nas circunstâncias. Confie nele, ele tudo fará. Amém. Amém. Amém.